Mateus 13, verso 31 e verso 32. Diz assim a palavra de Deus: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças, e se torna numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Agora vá ao capítulo 17, ainda de Mateus, capítulo 17 e verso 20, que diz assim: E ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Amém. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo que está entre nós e pela tua palavra que nos é dada mais uma vez nessa noite. Cremos que essa palavra, ela vai até onde nada e ninguém pode ir. E ela faz aquilo que sempre lhe aprouve. Nós te agradecemos por essa palavra viva e que o teu Espírito a torne viva em nós e produza em nós transformação e vida. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou sendo informado aqui que entre os nossos irmãos que estão nos visitando está a pastora Rose também. Onde que ela está? Está ali, pastora. Deus te abençoe. Tá? Uma alegria tê-la conosco. Também com muita alegria está conosco aqui o filho da Marisa. É o Danilo. Cadê o Danilo e a esposa? Ah, está ali, olha só. Que maravilha. Uma salva de palmas para essa gente boa de Deus. Amém, amém. Meus amados irmãos, em agosto do ano de 1945, um comandante estava no seu avião, um bombardeiro, sobrevoando as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. E a partir de um pequeno ato desse comandante, um apertar de um botão, choveram bombas sobre a cidade de Hiroshima e depois Nagasaki. Na verdade, o ato daquele comandante foi despejar uma chuva de morte sobre essas cidades. E o resultado disso foram quase 200 mil pessoas mortas a partir desses bombardeiros. Essa história trágica que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, ela mostra como pequenos atos, pequenas atitudes, elas podem ter enorme impactos na vida das pessoas. Um botão apertado pode significar morte para centenas de pessoas. No entanto, isso não ocorre só do lado mal. Isso também pode ocorrer do lado do bem. Felizmente, pequenos atos de bondade, pequenos atos de misericórdia, pequenos atos de amor, também pode provocar mudanças enormes na vida de muitas outras pessoas. Atos, por exemplo, como aquele que nós conhecemos na história de uma mulher chamada Rosa Parks, nos Estados Unidos, ainda na década de 60, quando uma mulher negra se recusa a sair de um ônibus que disseram para ela que era só para os brancos. E a partir desse movimento dela, de insujeição contra leis justas, ela provoca um movimento nos Estados Unidos que não parou mais. Atos como o de Martin Luther King, que vocês conhecem também, um homem que abre mão dos seus confortos pessoais e entra numa luta de vida e morte para que as leis civis dos Estados Unidos fossem alteradas. E até hoje nós sabemos os impactos
desse ato desse homem impressionante. Atos como Nelson Mandela, que fez uma revolução silenciosa, mesmo estando preso durante décadas, carpindo pedra, mas não abriu mão na sua vida de criar um primeiro ato que fez com que o governo segregacionista da África do Sul sofresse uma alteração significativa e mudou a história daquele país. Esses atos são mais recentes, mas a Bíblia é pródiga em mostrar atos de amor, de misericórdia, de justiça, que transformaram o mundo como a gente conhece hoje. Por exemplo, pessoas como José do Egito. José, vocês conhecem a história, foi um homem usado por Deus, e no momento que ele atingiu os níveis mais altos de governo do Egito, ele empreende um programa de governo que salva o Egito da fome e salva as nações ao redor da fome também. Gente como, por exemplo, caiu o microfone aqui. Gente, por exemplo, como a rainha Esther, uma mulher que estava numa posição de comando, e se ela não fizesse nada, uma nação inteira, a nação dos judeus, poderia ser morta. Mas ela, com um ato de coragem, ela livra muita gente da morte. Gente como Neemias, que vê a cidade de Jerusalém absolutamente destruída, as muralhas destruídas, as famílias passando fome, e ele sai do lugar de conforto dele, na corte do rei, e vai na direção de fazer com que aquelas pessoas tenham uma cidade para morar. Em Mateus 13 e Mateus 17, nós lemos que Jesus, ele fala de uma coisa natural, uma pequena semente de mostarda. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma semente de mostarda, mas se ela tivesse na minha mão aqui, seria impossível você enxergar, de tão pequena que ela é. E Jesus utiliza essa pequena semente, que é algo da natureza, para nos comunicar uma realidade espiritual. Qual é essa realidade espiritual? Que pequenas coisas podem produzir grandes impactos. Pequenas atitudes podem produzir grandes transformações. E Jesus compara a semente de mostarda ao reino de Deus. Que é o reino de Deus? O reino de Deus é uma realidade espiritual que entra no nosso mundo material. E ao entrar no nosso mundo material, ele produz mudanças. Mas o reino de Deus não é algo que chega por meios militares. Não é algo que nos chega por meios políticos. O reino de Deus, ele nos chega de formas pequenas, simples, como um grão de mostarda, que enterrado ninguém nem vê, mas daqui a pouco de lá começa a brotar vida, começa a brotar uma pequena árvore, e ela cresce de tal forma que se torna uma das maiores hortaliças. É essa realidade que Jesus está usando, algo natural para ensinar um princípio espiritual. Se você ainda não teve uma noção mais clara do que a Bíblia chama de reino de Deus, deixa eu dizer para você o que é reino de Deus. Reino de Deus é tudo que gera vida. Reino do mundo é tudo aquilo que está gerando morte, mesmo tendo cara de vida. Por exemplo, se a gente falar assim, se eu olhar para você e dizer assim, esgoto a céu aberto na rua, vocês vão dizer, é reino de Deus ou reino do mundo? Reino do mundo, porque gera morte. Pessoas morando dentro de córregos, isso é reino de Deus ou reino do mundo? Agora, pessoas alimentando pessoas famintas. Pessoas levando o evangelho de Jesus e libertando pessoas das prisões espirituais. Então você já entendeu o que é reino de Deus. Reino de Deus é tudo que gera vida. É tudo que gera santidade de vida. E o que é santidade de vida? É zelo por aquilo que Deus criou, que é a vida humana.
Então Jesus diz que o reino de Deus, ele não nos chega com um monte de armas, com imposições políticas, não. Eles chegam através de pequenos atos de amor, pequenos atos de misericórdia, pequenos atos de justiça, que eles começam pequenininhos, mas eles vão daqui a pouco crescendo, crescendo, crescendo. E olha que curioso, Jesus diz que o reino, ele vai crescendo tanto que ele se forma uma árvore. E essa árvore, os galhos dela, servem de sustentação para as aves dos céus que constroem os seus ninhos nela. E olha que coisa curiosa, quando nós olhamos para a história do mundo, nós vemos que a fé cristã, o reino de Deus, foi crescendo na história de tal forma que as instituições do mundo, algumas delas embutiram valores cristãos de forma tão intensa, que elas começaram a se estruturar a partir dos valores do reino de Deus. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas a primeira ação e a mais importante no mundo, a ação de libertar escravos, foi de um cristão. Seu nome, William Wilberforce, na Inglaterra. Wilberforce era um pastor, mas ele resolveu ir para o parlamento inglês, e ele começou a olhar as crianças trabalhando nas minas de carvão por 14 horas diárias. Velhos que precisavam estar descansando, estavam sendo aviltados por uma série de coisas ruins. E ele toma uma decisão: eu vou usar a minha vida, a minha influência, para trazer libertação para essas pessoas. E isso aconteceu. Gente como um outro William, o William Booth, que é o fundador daquilo que nós conhecemos como o Exército da Salvação. Esse homem, movido por Deus, ele ficou tão penalizado com sofrimento ao redor dele, que ele criou uma entidade chamada Exército da Salvação, cujo o slogan era 3 S's: sopa, sabão e salvação. Sopa para os famintos, sabão para higienizar a população mais carente e salvação para toda a alma de todo ser humano. E esse homem também revolucionou o final do século XIX, começo do século XX. Com quem que essas pessoas aprenderam? Eles aprenderam com um homem chamado Jesus. E esse homem chamado Jesus, no capítulo 13 de Mateus, ele nos dá ensinamentos profundos sobre como a nossa vida, a partir de pequenas atitudes, pode provocar grandes transformações. E a primeira lição que nós aprendemos com Jesus é: pequenos atos de amor podem gerar grandes mudanças. Pequenos atos de justiça pode ser o começo de grandes transformações. Por exemplo, se eu dissesse aqui o nome de alguns grandes nomes da história, você ia reconhecer rápido. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar num homem chamado Albert Einstein? Levanta a mão assim, só para eu ver. Legal. Eu acho que quase todo mundo. Agora, você já ouviu falar no professor do Einstein? Para ter um Einstein, precisou de um professor. Precisou de alguém que pegou uma criança e falou assim: eu vou ensinar com paixão essa criança. Eu vou ensiná-la o caminho da vida. Eu vou ensinar ela a usar a inteligência que Deus deu para ela. Eu vou ensinar ela a ser um grande homem, uma grande mulher. E esses pequenos atos de justiça, de amor e misericórdia explodiram. Até que chega um homem como Einstein e revoluciona a ciência do século XX. Talvez, se eu falar aqui para você, você conhece um grande pastor do século XX chamado Billy Graham. Quem conhece Billy Graham? Muitos de nós. Talvez o maior evangelista do século XX. Agora, você conhece o professor da escola dominical do Billy Graham? Pois é, mas para existir um Billy Graham, precisou de alguém que estava por trás ensinando a ele o caminho do evangelho. Ensinando a ele o que é ter paixão pelas almas perdidas. E a gente aprende com Jesus aqui que grandes atos de mudança no mundo, eles começam a partir de pequenas atitudes.
Eu sei que quando eu falo em Einstein e Billy Graham, você fica assustado e fala, pastor, eu não tenho a estatura desses homens. Mas você não precisa da estatura desses homens. Você só precisa de um profundo amor pela humanidade como Deus tem, para você começar algum empreendimento pequenininho, que pode gerar transformações em ambientes. Por exemplo, você pode começar com gentileza no trânsito. Gentileza gera... E grosseria gera o quê? E multa para você. Você pode começar com pequenas gentilezas tratando na sua casa, tratando os seus vizinhos. Você pode começar com coisas que parece que ninguém está vendo, mas Deus trabalha nessas pequenas coisas para fazê-las grandes. Você pode começar, talvez você não seja um Billy Graham, que vai evangelizar o mundo inteiro, mas você tem um amigo de trabalho que você pode chamar ele para um café e falar assim, Jesus ama você, Jesus quer transformar a sua família, Jesus quer curar você, Jesus quer fazer de você um servo dele que sai levando amor e justiça e salvação pelo mundo. Você pode fazer pequenos atos que podem se transformar em grandes mudanças. Se você puder, levanta sua mão comigo e fala assim, Jesus, o que é que eu posso fazer que mesmo sendo pequeno, pode provocar uma pequena revolução? Deus vai falar com você a respeito disso. A segunda coisa que Jesus nos ensina nessa parábola do grão de mostarda, é que nós, além de fazer pequenos atos, esperando grandes transformações, nós precisamos valorizar os pequenos começos. Há muita gente que ainda não se percebeu, que são os pequenos começos que vão gerar coisas grandes, que são pequenas intervenções que vão provocar mudanças impressionantes, porque esse é um princípio espiritual. Deus não está procurando super-homens, Deus não está procurando super-mulheres, nem gente extremamente inteligente, porque Deus tem os anjos, Deus tem todas as coisas aos seus comandos. A Bíblia não fala que Deus procura essas coisas, mas a Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em... E o que é adorar a Deus? Adorar a Deus é você agir com amor e com excelência de tal forma que quando as pessoas olharem para você e ver o amor de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus, eles vão falar assim, essa pessoa tem uma luz diferente, essa pessoa age de forma diferente, ela só pode ser de Deus. E você vai dizer, eu sou de Deus mesmo, e é Ele que me mandou aqui para falar com você, que você também precisa dEle. Pequenos começos precisam ser valorizados, porque grandes revoluções podem começar a partir de pequenos começos. Talvez você está me ouvindo aqui hoje, ou pela internet, e você está lutando contra um vício. Você já fez de quase tudo, você fez grandes empreendimentos, você já prometeu para todo mundo que ia parar, você já disse que nunca mais ia fazer isso, mas você está tentando fazer grandes coisas para mudar a sua vida. Mas o que Jesus diz que as grandes mudanças, elas começam com pequenas alterações. Que tal você lutar dia a dia com aquilo que você está sendo derrotado? Que tal você vai falar assim, segunda-feira, que eu sempre faço algo que eu me arrependo, eu não vou fazer nessa segunda-feira. E Deus vai te ajudar a vencer isso. Que tal você mudar um mau hábito seu? Que tal você falar assim, olha, eu tenho sido uma pessoa meio difícil, eu tenho respondido grosseiramente para as pessoas, mas eu vou vencer, eu vou começar aqui em casa, tratando melhor o meu marido, tratando melhor a minha esposa, eu vou começar
tratando melhor os meus empregados no trabalho. Eu vou começar melhor tratando o porteiro do meu prédio com gentileza. Começa e Deus vai fazer grande essa sua atitude. Pequenos começos devem ser valorizados. Para que você solidifique isso no seu coração, se puder, levante a sua mão comigo e fala assim: Senhor Jesus, o que é que eu preciso começar, mesmo pequeno, para gerar grandes transformações na minha vida? Além de tudo isso, Jesus nos ensina nessa parábola que o reino de Deus, e preste atenção nisso, o reino de Deus é um processo. O reino de Deus não é uma coisa que você já começa e termina. Ele vai acontecendo, ele está acontecendo. Sabe o que significa isso? Que você não precisa resolver primeiro todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, todos os seus limites, para depois começar a servir no reino de Deus. Ao contrário disso, enquanto você trabalha pela cura de alguém, é que Deus vai curando você. É quando você trabalha pela libertação de outra pessoa, é que Deus vai libertando você das suas prisões. Enquanto você está fazendo algo por alguém, é que Deus está fazendo algo por você. Enquanto você está lutando contra as suas tentações, é que Deus está ajudando você para que outras pessoas vençam as suas tentações, porque o reino de Deus é assim: a gente cura e é curado, a gente liberta e é libertado, a gente ama e é amado, a gente age com generosidade e essa generosidade chega até nós também, porque nós recebemos de graça e de graça nós damos. O que nós recebemos de Deus, nós dividimos com as pessoas. Isso se volta para a gente numa grande roda de generosidade e graça. Por que isso acontece? Isso acontece porque o reino de Deus é um processo. Mas deixa eu dizer melhor como isso funciona. A minha e a sua vida, ela funciona como um carro. Presta bem atenção nessa figura de linguagem, essa metáfora. Um carro funciona a partir de duas formas de energia. A primeira delas ela funciona porque tem uma bateria elétrica. Sem uma bateria elétrica, um carro não funciona. Agora, olha que curioso. Se o carro que tem a bateria elétrica ficar parado muito tempo, o que acontece? Descarrega. E o carro anda ou não? Não. Por quê? Porque o carro foi feito para andar. E enquanto ele anda, o alternador ajuda a bateria a carregar. Então, quanto mais ele está andando, a bateria está sendo recarregada. Assim é a minha e a sua vida. Deus criou você para agir em nome dele. Essa energia que foi colocada dentro de você. Se essa energia ficar parada, vai descarregar. Você nem vai servir ninguém e nem vai servir você. Então essa energia precisa ser utilizada. Vocês têm dons. Você pode fazer algumas coisas. Você pode trazer pessoas para Jesus. Você pode abençoar. Essa energia vai sendo utilizada. E quanto mais ela vai sendo utilizada, você vai caminhando para frente no reino de Deus. Agora veja que outra coisa curiosa. Um carro também funciona a partir de outra energia, que é o combustível. Não adianta você não ter um carro se você não tiver gasolina para o carro. E é por isso que você, a hora que põe combustível no carro, você precisa passar num posto. E lá no posto você abastece esse carro. Aí a minha pergunta para você é, depois que você abasteceu o carro, o que você faz? Você fica parado no posto? Você sai. E por que é que você sai? Porque o carro foi feito para andar. A finalidade do carro é levar as pessoas, é transportar as pessoas. Enfim, a finalidade de um carro é servir. Ele abastece no posto, mas ele não pode ficar no posto. Ele tem que sair para servir. E é por isso que a nossa vida espiritual é assim também. Você é abastecido por Deus semanalmente. Você é abastecido por Deus pela palavra de Deus. Você recebe o impulso do Espírito Santo.
Mas você não pode ficar num posto. Você tem que sair pelos vales, você tem que sair pela sua faculdade, você tem que sair pela sua vizinhança, pelos seus colegas de trabalho e revelar Jesus Cristo a eles. O Evangelho de Jesus precisa chegar ao mundo perdido a partir de você. Agora olha que coisa curiosa, quando você está fazendo o trabalho, como um carro saindo fazendo a sua função, se você ficar muito tempo rodando, o que vai acontecer? Sem ir no posto de gasolina? Vai acabar a gasolina, vai acabar a energia. Eu estou dizendo isso porque a mesma Bíblia que manda você não ficar parado no posto de gasolina e sair para fazer a obra de Deus, é a mesma Bíblia que fala, olha, não se esqueça que você precisa voltar ao posto de gasolina, para colocar mais combustível. E é por isso que nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo aqui hoje à noite? Nós estamos no posto de gasolina. Por quê? Porque amanhã nós vamos sair, e terça-feira, e quarta-feira. E se você ficar muito tempo sem vir ao posto de gasolina, acaba o seu combustível. Então, o chamado de Deus para mim, para você, é um chamado tanto para agir fora da igreja, como agir na comunhão da igreja. Na igreja eu me abasteço da palavra de Deus. Na igreja eu sou abastecido pelo poder da comunhão e do Espírito Santo. Mas depois que isso acontece, eu saio para abençoar. Eu saio para ministrar nos hospitais, eu saio para ministrar nas comunidades carentes, eu saio para abençoar as pessoas onde eu estudo, eu saio para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Pequenos atos de amor geram grandes transformações. E eu vou chegando ao final dessa mensagem, dizendo talvez a coisa mais importante do que Jesus nos ensina nessa parábola. E o que é que Jesus nos ensina? Que o pouco nas mãos de Deus torna-se muito. Os poucos ou o pouco na mão de Deus torna-se muito. Eu estou falando a pessoas aqui que talvez eu constrangeria se eu dissesse para você assim: você leu a sua Bíblia essa semana? Não responda para mim. Você gastou um tempo hoje meditando sobre a palavra de Deus? Não responda isso para mim. Mas se você está vivendo semana após semana, recebendo combustível de um outro lugar, que não é a palavra de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você. Carros que andam com combustível adulterado fundem o motor. Você entendeu o que eu estou falando? Você passa uma semana inteira sendo alimentado pela televisão, pelos telejornais falando de desgraça. Você passa a semana inteira sendo alimentado pela internet, pelas redes sociais, gente brigando com gente. Você passa a semana inteira vendo um trânsito violento. E se você não se cuidar, você está colocando combustível adulterado dentro de você. E você vai ficando igual às outras pessoas. E o que é que Jesus está chamando aqui? É para você começar a fazer pequenas alterações. Você não tem ideia o que alguns minutos debruçado diante da palavra de Deus pode modificar o seu caráter. Pequenos começos. Você não tem ideia como a sua energia espiritual pode mudar se você hoje fizer um compromisso de pelo menos 15 horas, ou melhor, 15 horas você não vai conseguir, 15 minutos do seu dia, você dedicar um tempo de oração. Você vai ver como o seu ânimo vai mudar, como o seu discernimento espiritual vai mudar, como você vai enxergar futuro. Você não vai ficar no desespero da vida que a gente vive. Quanto vale uma pequena oferta como daquela viúva que na sinagoga foi e colocou 2 moedinhas? Vale o mundo inteiro ficar conhecendo ela, como nós conhecemos. Quanto vale você separar um pouquinho do seu tempo para ajudar alguém necessitado? Quanto vale você
se ajoelhar diante de alguém que está passando por uma enfermidade, talvez uma enfermidade em estágio último, e falar assim: olha, eu não sei o que Deus vai fazer, mas uma coisa eu sei, eu vou estar do seu lado orando com você. Quanto vale esses pequenos começos de alguém que fala assim: olha, eu sei que a sua família está passando por uma tribulação sem tamanho, mas eu vou guardar parte do meu tempo para interceder por você. Pequenos atos de amor geram grandes transformações. Talvez você esteja olhando para mim falando assim: pastor, o que eu preciso fazer hoje para começar pequenos atos de amor, de justiça e de generosidade para Deus usar a minha vida? Primeira coisa que você tem que saber é: sem Jesus Cristo, você não vai para lugar nenhum. Foi Ele mesmo que disse: sem mim, nada podereis fazer. Então você precisa ter certeza que Jesus não é um conceito para você. Jesus não é uma ideia religiosa para você. Ele precisa morar dentro de você. Ele precisa ser a realidade última dentro de você. Porque Ele mesmo disse: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, e vos será feito. Essa palavra é tão difícil para nós que a gente fica imaginando: como é que eu vou pedir tudo e Deus vai fazer tudo o que eu estou querendo? Há um segredo aqui que você precisa entender. Quando Jesus Cristo vive dentro de você, e as palavras dele estão dentro de você, você só vai pedir coisas que Jesus pediria. Você só vai fazer coisas que Jesus faria. Você só vai agir como Jesus agiria. É por isso que tudo que você for fazer, vai acontecer. Por quê? Porque Jesus mora dentro de você. É esse mesmo Jesus que olha para os homens e mulheres do século XX. Empresários, professores, donas de casa. Gente que fala assim: eu não sou um Einstein, eu não sou um Martin Luther King, eu não sou um Billy Graham, o que é que eu posso fazer? Aí Jesus olha para mim e para você e diz assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhes será impossível. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar os teus talentos. E eu sei que eu posso estar falando para alguém aqui hoje que está enfermo nessa noite, está até com dores nessa noite, alguém que esteja com as emoções enfermas, alguém que esteja com síndrome do pânico, com depressão, alguém que esteja desistindo da vida, e você falando assim: não, pastor, o senhor não me entendeu, eu vim aqui nesse culto hoje, não é para ajudar alguém, sou eu que preciso ser ajudado, sou eu que estou fraco. Não é você mesmo que Deus está falando, porque a palavra de Deus diz que no reino de Deus, enquanto a gente vai curando, nós vamos sendo curados por Deus. Enquanto nós vamos abençoando, nós vamos sendo abençoados. Então você não precisa terminar nada para começar algo para Deus. Você não precisa resolver a sua vida para agir no reino de Deus. O momento de agir é agora, porque pequenos atos de amor geram grandes revoluções. Uma das palavras mais enigmáticas de Jesus é quando alguém chegou para ele e falou assim: Jesus, eu queria tanto te seguir, eu acho o Senhor tão espetacular, os seus ensinos, o que o Senhor faz, eu sei que o Senhor é de Deus, e eu queria te seguir, mas eu tenho um problema, meu pai acabou de morrer, eu preciso enterrá-lo, tem um problema com a minha empresa que eu preciso resolver, depois que eu fizer isso, eu passo a te seguir. A resposta de Jesus parece traumática, mas ela é cheia de vida. Ele diz assim: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Quando a gente lê isso na Bíblia, a gente acha que Jesus está sendo mal educado, está sendo grosseiro no mínimo.
Mas do que é que Jesus está falando? Ele está falando que vida de verdade só pode existir dentro do reino de Deus. Quem não está no reino de Deus, não está vivendo a vida, portanto está morto espiritualmente. Então quem colocou a mão no arado, precisa ser constante agora. Se alguém precisa ser enterrado, não é quem está vivo do reino de Deus que vai se utilizar disso. Tem os que estão mortos para o reino de Deus que vão cuidar disso naturalmente. O que você tem que cuidar? Você tem que cuidar da vida. Você tem que cuidar para mais que gente não morra. E para isso Deus dotou você de dons e energia para que as realidades ao seu redor sejam transformadas. Pequenos atos de amor podem gerar oportunidades infinitas. Porque não é você que vai agir, é o Espírito de Deus que vai agir em você. E alguém cheio do Espírito de Deus pode provocar uma verdadeira revolução a partir de atos de amor e de justiça. Amém, gente? Feche os seus olhos, eu queria orar com você nesse momento. Talvez você precise que Deus revele a você o que você precisa começar. Será que você precisa começar um tempo diário de meditação na palavra de Deus? Ou será que você precisa retomar uma vida de oração que enche você de energia do Espírito Santo? O que é que você precisa parar de fazer para que Deus haja de forma incrível na sua vida? Talvez você precisa vencer um vício. Talvez você precisa vencer um traço ruim do seu caráter. Talvez você precisa vencer um desânimo. E você está dizendo assim: Deus, eu ouvi tudo isso, mas eu estou tão desanimado. Eu queria fazer grandes coisas para o Senhor. E Deus está falando para você: não, eu não quero super-homens. Eu não quero super-mulheres. Eu quero apenas pessoas que comecem algo, de forma pequena, e o pouco eu tornarei em muito. Deus gosta muito de revelar o seu poder, que é grande, na própria fraqueza humana. E talvez você esteja como o apóstolo Paulo, dizendo: Senhor, tira o meu espinho da carne. Senhor, tira essa dificuldade, porque se o Senhor tirar, eu vou te servir no teu reino. Ore a Ele, porque pode ser que Deus faça isso mesmo. Mas pode ser também que Deus fala: a minha graça te basta. Eu sou a tua força na tua fraqueza. Continua a sua caminhada, porque eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Pai, eu oro pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Pessoas que estão no meio de lutas. Pessoas que estão passando por enfermidades, sejam nelas ou nas suas famílias. Ensina a elas que o reino de Deus é um processo. Que se elas se moverem na direção do serviço de amor, elas também serão beneficiadas pelas curas de Deus. Pai, talvez alguns estão passando aqui por problemas de não saber exatamente o que fazer. Revela a eles, Pai, para que esses começos de atos de justiça, de amor e de bondade, explodam pela essa comunidade. E sendo assim, os sinais do teu reino vão aparecer nas famílias, nos bairros, nas comunidades, nas empresas, nas universidades. E aí a gente vai curando e sendo curado. A gente vai libertando e sendo libertado. A gente vai evangelizando e sendo evangelizado. E a gente vai testemunhando do teu amor transformador. Porque o Evangelho de Jesus não é apenas uma lição de ética. Não é apenas bons conselhos para os seres humanos. A tua palavra diz que o Evangelho de Jesus é poder de Deus para transformar o ser humano. Que esse poder inunde os corações. Que o Espírito Santo seja derramado sobre cada um e todos nós nessa noite. Que saiamos daqui acesos pela glória de Deus.
acesos para viver uma vida que a partir de pequenos gestos produza grandes transformações. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.